é uma honra estar aqui. Da onde eu falo, né? Na verdade, a minha formação é em arte e antropologia, e eu estudei no meu doutorado, então, uma coleção específica, né? A primeira coleção de cultura popular no Museu Nacional. E estudando coleção, a gente não pode deixar de ter a Regina como referência, né, aos estudos de coleção. Então, a gente tem participado de alguns fóruns na Associação Brasileira de Antropologia, e eu ingressei, então, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Escola de Belas Artes, em 2009, e fui convidada, então, para assumir a coordenação do Museu Dom João VI, que talvez poucos aqui conheçam, é um museu universitário, um museu da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais especificamente o Museu da Escola de Belas Artes. Eu queria apresentar a Nathalie Barcelos, é minha aluna, minha bolsista, e ela então vai dar conta depois dessa história do museu, que faz parte do projeto de pesquisa dela, então eu vou pular essa parte que ela que vai tratar disso, né? Mais uma coisa que é importante falar, né, nessa mesa especificamente, a presença desses alunos, que a Cessa falou muito bem, né? Esse desafio da gente incluir os alunos num projeto de pesquisa, no dia a dia da nossa vida acadêmica, e eu acho que nessa mesa isso é bastante. Eu tive a sorte de, então, ingressar na UFRJ, na Escola de Belas Artes, e ter duas alunas, né, que fazem dupla formação. A outra está ali, a Ana Carolina, e elas então fazem História da Arte e Museologia. Então as duas são minhas bolsistas lá, né? Eu rapidamente trouxe elas para dentro do museu. Bom, esse primeiro slide então, a gente mostrar para vocês um pouco do museu. Essa é a Sônia Gomes Lima, é a professora que foi responsável pela grande reforma do museu. Eu tenho aqui, uma coisa assim, eu tenho também a honra de estar aqui, a presença do professor Almir, que foi o fundador do museu em 1979, né? Então, eu estou aqui inaugurando a minha fala sobre o museu na presença de pessoas bastante ilustres. E eu quis trazer a presença da Sônia, porque foi a pessoa que fez responsável por um grande projeto de revitalização desse museu. Esse museu, como eu disse, ele fica no prédio da reitoria, no UFRJ. Ele ocupava o segundo andar desse prédio e numa situação de arquitetura bastante difícil, né? Com o prédio sofrendo inúmeras infiltrações e a coleção se deteriorando. Então, em 2008, dezembro de 2008, foi reinaugurado. Ele, por um lado, ele perdeu de visibilidade, porque ele agora ocupa, ele está situado no 7º andar do prédio da reitoria. Então, ele tem essa característica um pouco invisível. E aí tem um pouco também do que a Ângela falou, né? Porque essa questão das distâncias. E a gente está na Ilha do Fundão, que na verdade é um percurso bastante distante, né? Muito presente para nós que estamos lá, mas para quem não circula é algo difícil de alcançar. E no 7º andar do prédio, às vezes, também ele se torna invisível. Então, e o museu, então, em 2008, inaugura essa nova sala expositiva e teve como partido algo que está sendo bastante novo, né? O museu, então, opta, sob a direção da Sônia, em expor a sua reserva técnica. Então, o museu, a exposição é do todo, né? Não temos nada em reserva, é a reserva que está exposta. Então, isso traz uma dinâmica, porque cada visitante ele pode, então, construir, de alguma forma, a sua exposição. Então, eu trouxe, inclusive, fotos, como eu disse, é um museu universitário, e como todo museu universitário, a sua principal missão, né, está relacionada ao ensino, né? E tanto ele na Escola de Belas Artes, no andar onde estão as salas de aula, o maior público que nós temos, na verdade, são os próprios estudantes. Estudantes de graduação, que visitam o museu, inclusive, como laboratório, né? Vários professores levam seus alunos para usar as obras do museu como modelo, né? Perpetuando assim, o início do museu. O museu, essa coleção, ela se inicia em 1816, né? Com a criação da Escola Imperial de Belas Artes. Então, e ela fala exatamente disso, do ensino da arte, né? Claro, de ensino de uma determinada
forma de pensar a arte de uma determinada história da arte, então, que a gente está falando. O museu fala disso, do ensino dessa história da arte. Então, esses são estudantes de graduação e visitam o museu, e temos também na escola, na verdade, o museu ele é responsável, né, por ser o laboratório de uma linha de pesquisa da pós-graduação de História e Crítica da Arte. Então, nós temos, além dos objetos que estão expostos, a gente tem todo o arquivo da Escola Imperial, né, da Escola Nacional de Belas Artes, e a biblioteca, que servia, então, a Biblioteca Alfredo Galvão, que servia de ambiente formador desse aluno no século XIX. Né? Então, essa biblioteca está associada, então, na verdade, é o arquivo, a biblioteca e os objetos contribuindo para todo esse estudo do ensino da arte. E aí, né, vocês podem ver a parte das esculturas, né, todos os objetos que foram feitos, modelos em gesso, modelos em bronze, feitos por quem? Né, de quem são essas peças? Né, são de alunos. Né, todas as peças são provenientes de salas de aula. Então, o museu está falando também de processos de formação, né, de ateliê, de práticas artísticas. Né? Então, essas peças estavam todas, antes da criação do museu, em 79, dispostas pela escola, né? Nos ateliês de escultura, nos ateliês de pintura, nos gabinetes dos diretores, enfim, decorando a escola. Pode passar. E aí então, tem essa sala, como vocês podem ver, né? Os trainéis, como uma reserva técnica. Então, na verdade, qualquer visitante tem acesso a esses trainéis, e ele pode, então, ir puxando, né, como vocês podem ver ali, e construindo, então, esse percurso expositivo. Né? E é nesse ambiente que alguns professores, como o Alexandre fez, com seus alunos, podem, então, construir esse aprendizado, atualizando essas obras, que a maior parte foi do século XIX, mas é importante falar que, na verdade, o museu ele não se restringe ao século XIX, ele está sendo atualizado constantemente, porque a maior parte das peças são provenientes de exercícios de curso, mas também de prêmios, viagem, né? E na verdade, atualmente, a gente tem recebido, por exemplo, a escola tem feito vários concursos, e essas peças de concurso continuam ingressando no museu. Quer dizer, é uma escola que fala da sua história e atualiza constantemente, então, essa história. Pode passar. Né? Então, a gente tem a sala das cópias, que são essas pinturas da escola francesa, escola espanhola, holandesa, né, como o aluno, então, era treinado e era enviado para a Europa para construir um aprendizado a partir da observação direta de uma obra de arte, de pensar que no século XIX não havia essa dimensão de reprodução como a gente tem hoje, né, os livros de arte. Então, na verdade, o acesso aos grandes mestres ele era feito através de viagens, dos prêmios de viagem. Então, aquele artista que, por exemplo, Vitor Meirelles, enfim, que recebia o prêmio, ele tinha como obrigação, né, como tarefa, trazer algumas reproduções, algumas cópias, para servir de material didático para os alunos que aqui estavam em aprendizado. Né? Pode passar, pode. Uhum. Aí são as peças do século XX, de uma antiga diretora da escola, Celita Vacani. Então, eu quis, na verdade, só apresentar para vocês, a minha fala é bastante curta, né, porque a Natalia, a gente incluiu agora no programa, e ela vai dar conta, então, da outra parte da minha fala. Então, queria agradecer mais uma vez e vou passar a palavra, então, para a Natalia e convidar a todos para uma visita ao museu. Obrigada.